15 sinais que Deus quer te mostrar para que você sinta gratidão diariamente. Você já se perguntou por que é tão difícil perceber a mão de Deus nos detalhes do seu dia? Muitas vezes, estamos tão concentrados nas dificuldades, nas urgências, nas cobranças e no que ainda não temos, que deixamos de enxergar o que já é milagre. A falta de gratidão não é sempre ingratidão. Muitas vezes, é apenas cegueira espiritual. É como se o coração estivesse tão acostumado a sobreviver que desaprendeu a contemplar. Mas Deus, em sua bondade, continua nos dando sinais. Sinais de que Ele está presente. Sinais de que Ele cuida. Sinais de que Ele nos convida, todos os dias, a viver com gratidão. Não como uma emoção passageira, mas como um estado espiritual. Gratidão não depende do que acontece fora. Gratidão é o que brota dentro quando reconhecemos a presença de Deus até no silêncio. Hoje você vai entender quais são esses sinais. E talvez pela primeira vez em muito tempo, sua alma vá respirar diferente. Porque quando o Espírito Santo abre os olhos, até o comum se torna sagrado. Cada sinal revelado aqui é um lembrete de que Deus está mais perto do que você imagina. E Ele quer te ensinar a ver. Você está pronto para enxergar o que antes passava despercebido? Então fique comigo até o fim. O que será revelado aqui pode ser exatamente o que seu coração estava esperando. O despertador toca, o dia começa, e você se levanta como sempre. Mas, de repente, em vez de reclamar do cansaço ou da rotina, seu coração sussurra algo diferente. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Essa consciência não vem do acaso, ela vem do Espírito, porque acordar, abrir os olhos, respirar, mover o corpo, tudo isso já é um sinal, um presente, uma dádiva que muitos não têm mais. O primeiro sinal de que Deus está te ensinando a viver com gratidão é justamente esse. Você começa a valorizar o simples fato de estar vivo. O que antes parecia automático, agora se transforma em reverência. Você olha para o teto, para o céu, para as mãos, para a vida, e sente que tudo isso carrega um significado maior. Você está aqui porque Deus ainda quer fazer algo através de você. Esse despertar espiritual muda tudo. A murmuração perde espaço. O peso da rotina diminui. E o coração começa a entender que, se Deus permitiu mais um dia, é porque há propósito nesse tempo. Gratidão nasce quando você entende que não é merecimento, é graça. E essa graça diária precisa ser reconhecida antes que seja esquecida. Se hoje você acordou e sentiu vontade de agradecer, mesmo sem grandes motivos aparentes, então saiba, esse é o primeiro sinal de que Deus está despertando em você um novo estilo de vida. Um estilo marcado por gratidão sincera. Porque só quem enxerga o valor do hoje pode viver em paz com o amanhã. O mesmo problema continua ali. As contas ainda estão para vencer. Os prazos seguem apertados. As pessoas ao seu redor continuam exigindo, cobrando, esperando algo de você. Mas dentro do seu coração, algo mudou. A inquietação que antes te consumia já não tem mais a mesma força. A ansiedade que te apertava o peito agora começa a dar lugar a uma paz difícil de explicar. Esse é um dos sinais mais nítidos de que Deus está agindo. Ele não muda tudo ao redor de uma vez, mas começa transformando dentro. E quando a transformação começa de dentro para fora, até o caos perde o poder de te desestabilizar. Porque paz de verdade não é ausência de lutas, é presença de Deus no meio delas. Essa paz não nasce da lógica, nem das circunstâncias favoráveis. Ela nasce da fé, da confiança de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. E quando o coração decide confiar, ele silencia o medo. Ele aprende a descansar no cuidado do Pai, mesmo sem saber como tudo vai se resolver. Se você tem sentido essa serenidade inesperada em momentos que antes te faziam perder o controle, esse é um sinal claro. O Espírito Santo está te ensinando a viver com gratidão, porque quem tem paz no presente aprende a agradecer pelo invisível, e quem agradece atrai ainda mais presença de Deus para dentro da alma. Houve um tempo em que os dias passavam e tudo parecia cinza. A rotina era repetitiva,
As mesmas ruas, as mesmas vozes, os mesmos compromissos. Nada impressionava, nada tocava. Era como se a alma estivesse entorpecida pela pressa, anestesiada pela sobrevivência. Mas agora algo diferente começa a acontecer. Um pôr do sol te emociona. Uma flor na calçada prende seu olhar. O canto de um passarinho te acalma. Você sente a brisa no rosto e percebe: Deus está aqui. Quando o coração é curado da insensibilidade, ele passa a perceber a beleza escondida nas coisas mais simples. Essa sensibilidade não vem do acaso. É um sinal espiritual. É Deus retirando o véu da alma, para que você perceba que Ele está presente, não só no extraordinário, mas também no cotidiano. A beleza que você começa a ver ao redor é o reflexo da beleza que Deus está restaurando dentro de você. A gratidão nasce exatamente nesse lugar. Quando o mundo ao seu redor continua o mesmo, mas seus olhos mudam. Quando você para de buscar grandes provas de que Deus te ama, porque começa a vê-lo nas pequenas demonstrações de carinho espalhadas pelo dia. Um café quente, um abraço inesperado, um silêncio que conforta. Tudo isso agora te toca mais do que antes. Se você está começando a ver graça, onde antes via apenas rotina, saiba, esse é mais um sinal de que Deus está despertando gratidão em seu interior. Ele está treinando seus olhos espirituais para reconhecer a sua presença nos detalhes. E quem reconhece Deus nas pequenas coisas jamais se sentirá abandonado nas grandes. Antes mesmo de abrir os olhos completamente, o seu primeiro pensamento é uma oração. Não necessariamente longa nem estruturada. Às vezes, é apenas um "Obrigado, Senhor", sussurrado em silêncio. Outras vezes, é um desabafo breve, uma entrega simples, uma saudação do Espírito ao Criador. Mas o mais importante não está nas palavras, está na prioridade. Deus voltou a ser o primeiro. Esse é um sinal claro de que a presença dele tem ocupado mais espaço em seu coração. Porque quando Deus está no centro, ele se torna sua primeira busca. E quando você escolhe conversar com ele antes de se expor às pressões do mundo, sua alma se fortalece para suportar o que vier depois. O celular ainda está ali. As mensagens continuam chegando. As redes sociais continuam chamando. Mas você entende que nada disso pode te oferecer o que a voz de Deus entrega: direção, consolo, equilíbrio e paz. Quando a sua vontade de falar com o Pai se torna mais forte do que a curiosidade pelo que está acontecendo fora, você descobre o segredo da gratidão. Começa o dia agradecendo, em vez de se comparando ou se sobrecarregando. Esse hábito não é religioso, é espiritual. É um reflexo de um coração que reconhece de onde vem a vida, a força e o sentido. Se você tem feito isso de forma espontânea, sem esforço, é porque Deus está te chamando para uma comunhão mais profunda. E essa intimidade gera gratidão natural, sem precisar de motivos externos, apenas pela certeza de que Ele está com você desde o primeiro segundo do dia. Você ainda não recebeu o que pediu, a porta ainda não se abriu. O problema ainda não foi resolvido, mas, mesmo assim, algo dentro de você já sente paz. E mais do que isso, sente gratidão. Gratidão antes do milagre. Louvor antes da resposta. Esse é um dos sinais mais profundos de maturidade espiritual e também um dos mais claros de que Deus está moldando seu coração. Agradecer depois da bênção é fácil, é natural. Mas agradecer antes é fruto de fé. É como plantar uma semente e já começar a celebrar a colheita. É como olhar para o céu nublado e já sentir a alegria do sol que vai brilhar depois. Quando você começa a agradecer antes, não é porque perdeu o juízo, é porque ganhou confiança. Você crê que Deus está trabalhando mesmo quando não vê. Esse tipo de gratidão não é emocional, é espiritual. Ela nasce da certeza de que, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, mesmo que demore, mesmo que não venha como você imaginou, mesmo que o tempo pareça longo demais. Quando a fé te faz agradecer no meio da espera, você descobre uma liberdade poderosa, a de viver em paz, mesmo sem controle, a de descansar,
mesmo sem certezas. Se isso tem acontecido com você, se no meio da luta você tem parado para dizer obrigado, Deus, então saiba, esse é um sinal claro de que o Espírito Santo está te guiando para uma vida de gratidão constante. Porque quando você confia no caráter de Deus, mais do que na lógica dos fatos, a gratidão se torna a sua linguagem natural. E quem vive assim, vive com o céu dentro do peito. Antes, o foco era sempre o que Deus podia fazer. Era o milagre, a mudança, a reviravolta. Era a oração que esperava algo visível, concreto, imediato. Mas agora sua busca está diferente. Você ainda crê no poder de Deus, ainda deseja as bênçãos, mas entende que existe algo maior, a presença dele. E só isso já basta para aquietar sua alma. Esse é um sinal profundo de amadurecimento espiritual. Quando o coração começa a desejar mais o relacionamento do que o resultado, é porque Deus está operando uma transformação íntima. A presença dele se torna a sua prioridade. Orar deixa de ser um ritual e se torna um encontro, um lugar de alívio, e não apenas de pedidos, um refúgio, e não apenas um balcão de milagres. Você percebe que até mesmo quando as respostas demoram, ele continua presente. E isso por si só já é a maior resposta. A alma começa a repousar. O espírito começa a entender que, mais do que mudar as circunstâncias, Deus quer habitar o seu interior. E quando ele está ali, a necessidade de respostas perde o peso. Se você tem sentido isso, se o maior desejo do seu coração tem sido apenas estar com Deus, ouvi-lo, sentir a paz que vem da comunhão, esse é um sinal nítido de que ele está te levando a um novo nível. A gratidão, nesse estágio, já não depende do que se recebe. Ela flui naturalmente do simples fato de que ele está com você. E quando essa presença se torna tudo, nada mais falta. Você vê alguém prosperando, um amigo sendo abençoado, uma pessoa recebendo aquilo que você também espera há tempos. Mas dessa vez o sentimento é diferente. Não há inveja, não há competição silenciosa. Você se alegra de verdade. O coração celebra, como se a vitória do outro fosse sua também. E nesse instante, você percebe: algo foi curado dentro de você. Esse é um sinal poderoso de que Deus está te ensinando a viver com gratidão, porque a comparação é fruto de insegurança e escassez. Mas quando o coração está cheio de Deus, ele reconhece que o que ele fez na vida do outro também pode fazer na sua, no tempo certo, do jeito certo, com amor e propósito. A comparação perde o lugar para a confiança. A rivalidade dá espaço à empatia. A verdadeira gratidão não se limita ao que acontece com você. Ela transborda no olhar, nas palavras, na forma como você reage às bênçãos dos outros. O coração grato não precisa competir, porque sabe que o Pai tem porções únicas para cada filho. Ele não repete histórias, ele escreve trajetórias exclusivas. E por isso, o que é do outro nunca será uma ameaça, apenas um lembrete de que Deus continua agindo. Se você tem se alegrado com vitórias alheias sem sentir amargura, esse é um sinal claro. O Espírito Santo está expandindo sua maturidade. Você está aprendendo a ver o bem do outro como inspiração e não como comparação. E essa postura revela que a gratidão já não é um esforço. É uma identidade sendo formada em Cristo. A dor bate à porta. O ciclo se encerra. A perda chega sem aviso. Algo que você tanto queria não acontece. E por um instante, tudo parece desabar. Mas no meio da lágrima, uma voz suave se levanta dentro de você. Há propósito nisso. E você não entende tudo, mas confia. Você não tem todas as respostas, mas sente que Deus continua ali. É nesse momento que o sofrimento deixa de ser apenas dor e se transforma em escola espiritual. Esse é um sinal profundo de que Deus está te amadurecendo. Quando o coração grato é formado, ele aprende a reconhecer que nem tudo o que fere vem para destruir. Algumas dores vêm para moldar, para purificar, para tirar o excesso e revelar o essencial. E quando você começa a enxergar o que aprendeu depois da perda, do luto, da frustração, você entende. Deus não desperdiça sofrimento. A gratidão verdadeira nasce não só quando tudo dá certo, mas também
quando, no meio do caos, você percebe que saiu mais forte, mais sábio, mais sensível à voz de Deus. Você começa a olhar para trás e ver que mesmo nas quedas havia cuidado. Mesmo no silêncio, havia ensino. Mesmo na espera, havia graça escondida. Se você tem conseguido ver valor nos momentos difíceis, se a sua oração tem deixado de ser "por que isso aconteceu?" e tem se tornado "o que o Senhor quer me ensinar com isso?", então saiba, Deus está te lapidando. Está fazendo da sua dor um altar de revelações. E esse tipo de gratidão transforma não apenas a forma como você vive, mas a maneira como você enxerga a vida. Em um momento de silêncio, sem aviso, seu coração começa a refletir. Você olha para a sua vida e percebe que, mesmo com lutas, há muita coisa que você não conquistou por mérito. Há pessoas que te amam, há livramentos que você nem viu, há portas que se abriram sem que você sequer batesse. E você entende, foi graça, foi Deus, foi cuidado sem alarde, amor sem cobrança, misericórdia sem medida. Esse reconhecimento profundo de que você tem mais do que merece é um sinal forte da presença de Deus em você. É quando a arrogância cede espaço à humildade, quando o orgulho da conquista dá lugar à consciência da providência divina. E isso muda a sua postura diante da vida. Você se torna mais leve, mais grato, mais generoso, porque entende que se tudo o que tem foi dado, você pode viver com menos ansiedade e mais gratidão. O coração grato não contabiliza só o que falta, ele celebra o que já é. E quanto mais você reconhece o quanto foi abençoado, mais sua alma se aquieta. O foco muda, não é mais o que ainda não chegou, mas o que já está aqui, o que já foi salvo, o que já foi restaurado, o que já foi curado. Se você tem vivido momentos em que lágrimas vêm só por perceber o quanto Deus já te abençoou, mesmo sem que você pedisse, então entenda, isso é Deus te ensinando a ver a vida com olhos espirituais. E quando esses olhos se abrem, o milagre não está mais só no extraordinário. Ele está na consciência. E essa consciência gera um tipo de gratidão que ninguém pode tirar de você. A oração continua fazendo parte dos seus dias, mas agora algo mudou. Você ainda pede. Sim, ainda apresenta seus sonhos, suas necessidades, suas dores. Mas percebe que, aos poucos, seus lábios se enchem mais de gratidão do que de súplica. Suas orações se tornam um reconhecimento do que Deus já fez, do que Ele está fazendo e da certeza de que continuará cuidando. Esse é um sinal evidente de que seu relacionamento com Deus amadureceu, porque orar deixou de ser uma lista de urgências e passou a ser uma conversa com um Pai presente. E quem vive assim, ora até em silêncio. Ora com o olhar, com o pensamento, com o coração. A oração se torna gratidão contínua. Você agradece pelo alimento, pela força que te sustenta, pelas pessoas que estão ao seu lado, pelo livramento invisível, pela oportunidade de recomeçar. A vida deixa de ser marcada por pedidos não atendidos e passa a ser iluminada por bênçãos lembradas. Esse tipo de gratidão faz com que até mesmo os dias difíceis sejam vividos com mais fé e esperança. Se suas orações têm se enchido de louvor, de reconhecimento, de palavras como "Obrigado, Pai", mesmo nos momentos em que você não entende tudo, isso mostra claramente que Deus está te ensinando a viver com o coração rendido. E um coração rendido é um coração grato. Porque quem reconhece a fidelidade de Deus no passado não duvida do cuidado dele no futuro. Os excessos já não te impressionam. A busca por mais perde força. A ansiedade de possuir se dissolve na paz de existir. Você percebe que não precisa de tudo o que o mundo diz que é essencial. E o que antes te fazia correr, por status, por reconhecimento, por conquistas, já não tem mais o mesmo poder sobre você. Porque agora, o que preenche sua alma não é o que está fora, mas quem está dentro. Esse é um sinal nítido de que Deus está simplificando seu coração. Ele está te ensinando que a verdadeira abundância não está no acúmulo, mas na suficiência. E quando você entende isso, algo muda na sua forma de viver. Você para de olhar para o que falta e começa a valorizar o que já tem.
O tempo ganha novo sentido. As relações se tornam mais profundas. O contentamento passa a ser sua conquista mais preciosa. Essa leveza não vem do comodismo, mas da libertação. Você foi liberto da comparação, do consumo desenfreado, da necessidade de provar algo para alguém. E essa liberdade interior te faz reconhecer: eu já tenho tudo o que preciso, porque tenho a presença de Deus comigo. A gratidão nasce dessa consciência. Se você tem sentido paz em viver com menos, se seu coração está mais tranquilo mesmo sem alcançar tudo o que imaginava, saiba, é Deus te revelando uma forma nova de viver. Mais livre, mais leve, mais grata. E essa vida simples, cheia de significado, é um dos maiores sinais de que o céu está morando dentro de você. Você olha ao redor e ainda existem incertezas. Há questões sem resposta, caminhos sem direção clara, problemas que, humanamente falando, parecem longe da solução. Mas, de maneira quase inexplicável, seu coração está calmo. Você não está indiferente, nem alienado. Apenas sente uma paz que não depende de lógica. Uma tranquilidade que vem de um lugar mais alto do que sua compreensão. Esse é um sinal poderoso da presença do Espírito Santo dentro de você. Porque a paz verdadeira não é ausência de problemas. É presença de Deus. É quando você entende que não precisa mais controlar tudo, saber todos os detalhes, antecipar cada passo. Você entrega, confia e continua caminhando. Com fé, com serenidade, com gratidão. Essa paz é o que te sustenta no meio das tempestades. É o que te impede de ser engolido pela ansiedade, mesmo quando tudo à sua volta grita por desespero. Quando ela habita em você, é como se uma voz suave dissesse constantemente: ainda que tudo pareça fora do lugar, eu estou aqui. E isso basta. Se você tem sentido essa paz mesmo sem todas as respostas, mesmo sem garantias, isso é um sinal de que seu coração está sendo conduzido por Deus. Você não vive mais pelo que vê, mas pelo que crê. E essa confiança se manifesta na forma mais bonita de gratidão. A que nasce da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando nada parece sob controle. Antes, você só percebia a ação de Deus nos grandes milagres, nas respostas evidentes, nos momentos marcantes. Mas agora, algo mudou. Seu olhar foi refinado pela fé. Você começa a ver Deus nas pequenas coisas, no sol que aquece, no café quente, no abraço inesperado, na frase que chegou na hora certa, nos livramentos silenciosos, nas coisas simples que antes passavam despercebidas. Essa mudança de perspectiva revela um coração que está vivendo em constante conexão com o céu. É como se a vida deixasse de ser um conjunto de acasos e passasse a ser um campo onde a mão de Deus está sempre trabalhando. Nada é comum demais para não carregar um propósito. Nada é pequeno demais para não merecer um obrigado, Senhor. Esse tipo de sensibilidade espiritual não nasce de estudos, mas da presença. Você começa a perceber que o Espírito Santo está te ensinando a viver com consciência, a viver devagar, com atenção, com reverência. E essa nova forma de enxergar transforma tudo. Cada momento vira uma oportunidade de adoração. Cada detalhe vira um lembrete de que Deus está contigo. Se você tem se pegado sorrindo por algo simples, com lágrimas nos olhos por um gesto que parece pequeno, mas toca fundo, então saiba, você está crescendo em gratidão. E esse crescimento é um sinal de que sua alma está sendo afinada com o céu. Porque quem aprende a ver Deus nos detalhes já não precisa de muito para ser feliz, só precisa da certeza de que Ele está presente. Você planejou, fez tudo certo, orava com fé, esperava com expectativa, mas as coisas não aconteceram como queria. A resposta demorou, o caminho mudou, e por um tempo isso te frustrou. Parecia silêncio, parecia atraso, parecia abandono. Mas agora, olhando para trás, você entende. Deus estava certo o tempo todo. Ele não errou. Ele te poupou. Ele te preparou. Ele te protegeu de algo que você nem sabia que poderia te ferir. Essa consciência
é um sinal claro de que a gratidão está se enraizando em você. Porque quem aprende a confiar no tempo de Deus vive em paz, mesmo quando tudo ao redor grita pressa. Você não vive mais contando os dias, vive crendo nas estações. E quando a estação chega, você já não está mais desesperado, está pronto. E isso muda tudo. A fé que sustenta é a que entende que nem sempre o mais rápido é o melhor. O tempo de Deus não é lento, é perfeito. Ele espera a hora certa não para te punir, mas para te entregar algo completo, duradouro, transformador. E quando o coração reconhece isso, ele descansa. Ele para de correr por dentro. Ele agradece até pelas portas que se fecharam. Se você tem olhado para a sua jornada e reconhecido que Deus sabia o que estava fazendo, mesmo quando você não entendeu, então isso é gratidão verdadeira. Porque só confia no tempo de Deus quem já experimentou a fidelidade dele no tempo certo. E quem vive assim, vive com a alma leve e o coração cheio de esperança. Chega um momento em que você entende: a gratidão verdadeira não nasce apenas quando tudo vai bem. Ela floresce mesmo quando o chão parece instável, quando os planos são interrompidos, quando as respostas demoram. Porque o seu coração já não é moldado pelas circunstâncias, ele é moldado pela presença de Deus. E onde Deus está, mesmo o deserto vira jardim. Essa maturidade espiritual transforma sua forma de viver. Você não agradece apenas quando recebe, mas enquanto espera. Não louva apenas quando entende, mas mesmo quando não compreende. Porque o centro da sua alegria não está no que acontece, mas em quem permanece. A presença de Deus se torna seu lugar seguro, sua fonte de equilíbrio, sua paz inabalável. Quando o seu coração aprende a confiar nesse amor constante, a vida deixa de ser uma montanha-russa emocional. Os altos e baixos não definem mais seus dias. A sua fé firma os pés. A sua esperança sustenta a visão. A sua gratidão não é mais reativa. Ela é constante, intencional, profunda. Se você tem vivido essa transformação, saiba, isso é graça. É o Espírito Santo formando em você um coração que adora, confia e agradece mesmo antes de ver. E esse é um dos maiores sinais de que você está caminhando com Deus. Porque a vida com Ele não anula as lutas, mas te ensina a atravessá-las com o olhar firmado na eternidade e o coração cheio de gratidão.